Irmãos, graça e paz. Vamos dar início à reunião, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado por este tempo que o Senhor preparou para nós, pelo Teu amor e graça. O Senhor nos trouxe esta noite porque deseja se revelar à Tua igreja e cumprir o Teu propósito de edificação. Senhor, por Tua graça, fala aos nossos corações nesta noite pela Tua palavra, Senhor. Ó Espírito de Deus, revela-nos a pessoa e obra de Cristo, porque precisamos da Tua ajuda, Senhor. Somos limitados na visão espiritual. Precisamos da Tua graça, da Tua ajuda, do Teu socorro, Senhor, para tirar todo aquele véu que nos impede de ver com clareza o Teu propósito eterno, Senhor. Senhor, por Tua graça, a Tua palavra está entregue nas Tuas mãos. Faz o que Te apraz. Penetra com aquela adaga, aquela faca do sumo sacerdote, até o íntimo do nosso ser, e divide, Senhor, juntas e medulas, alma e espírito. Discerne por Tua graça os pensamentos e propósitos do nosso coração, e julga-nos por Tua graça pela Tua palavra, Senhor. Disciplina-nos por ela, Senhor. Nos exorta pela Tua palavra, porque precisamos ser tratados por Ti, Senhor, preparados para a Tua volta que se aproxima. Muito obrigado por permitir que estivéssemos aqui nesta noite. Não permita, Senhor, e nos ajuda, nos capacita nisso, que desperdicemos esta oportunidade. Que cumpra-se em nós a Tua palavra, no que diz que nós devemos remir o tempo, porque a Tua volta está próxima, Senhor. É o que nós rogamos a Ti, ó Pai Celestial, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós concluímos na última reunião o estudo que estávamos fazendo sobre Apocalipse. Muito embora somos encorajados pelo Senhor a dedicarmos tempo em casa a continuar lendo o livro de Apocalipse, certamente nós vamos ter mais e mais revelação deste livro precioso. Até que o Senhor me dê clareza sobre o próximo livro que vamos estudar, eu gostaria de estar abordando com os irmãos nas quartas-feiras alguns fundamentos que nós já temos visto da parte do Senhor há alguns anos, ou seja, relembrando algumas verdades que temos de uma certa forma esclarecido para nós aqui na congregação acerca da vida da igreja, acerca da salvação do Senhor, acerca do pecado, e de todas as consequências do pecado. Então olhamos alguns aspectos nesse sentido e com a ajuda do Senhor ganharmos mais em relação a isso. Então eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra em João capítulo 8, verso 44. Evangelho de João 8, 44. O primeiro ponto que vamos tratar é sobre a visão bíblica acerca do pecado, a sua origem, o seu alcance, as suas consequências. E nada melhor do que começarmos por esse texto, a palavra do Senhor mesmo, quando esteve aqui na terra, dirigida aos religiosos, E diz assim a palavra: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Esse texto é muito esclarecedor em alguns pontos que queremos abordar nesta noite. O Senhor começa com essa palavra dura dirigida, como eu disse, aos religiosos que o interpelavam. Então pense, irmão, o seguinte, que nem todo aquele que fala sobre a palavra de Deus, nem todo aquele que tem um domínio, um conhecimento intelectual sobre a palavra de Deus, deve presumivelmente pertencer ao Senhor. E se o Senhor está dando essa palavra tão dura a quem eram os mestres da lei, aqueles que se diziam representantes de Deus aqui na terra, então nós devemos estar atentos a isso. O Senhor mesmo diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Os irmãos percebem que nós precisamos ter esta atenção no que diz respeito à nossa experiência pessoal, mas muito mais preocupante, com quem nós nos relacionamos nessa esfera de comunhão da vida da igreja. Nós sabemos que existe aí doutrina para tudo quanto é gosto, não é verdade? Ensinamento para tudo quanto é tipo de desejo de conhecimento. Nós não podemos, e aqui eu não digo a assembleia local, mas o ensino relacionado à igreja, entendermos que todas as pessoas que falam sobre Jesus pertencem a Jesus. E isto vai se intensificar cada dia mais que se aproxima a volta do Senhor. Porque o Senhor mesmo advertiu, Paulo também, pelo Espírito, advertiu, dizendo que no final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas. E que muitos se desviariam buscando seguir esses ensinos. Irmãos, como é que nós devemos caminhar segundo a vontade do Senhor? O Senhor diz assim: quem crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não é um lugar que nos santifica. Eu vou na igreja tal. Não é um lugar que nos santifica e não é um lugar que nos leva a uma experiência de regeneração. Certo? Outro ponto: nós também não teremos uma experiência de regeneração baseada na experiência de outras pessoas. Na última reunião nós abordamos aquele texto do Evangelho de João, em que aquela mulher samaritana conversa com o Senhor lá na fonte. É interessante, nós não tivemos tempo de ler todo ele, mas é interessante que a mulher tem aquela conversa com o Senhor, ela sai de perto do Senhor, vai lá na vila, conta para as pessoas daquela vila o que havia acontecido com ela, e todas aquelas pessoas vão ao encontro do Senhor. Chegando lá, o Senhor conversa com eles e eles convidam o Senhor para passar um tempo com eles. Aí eles dizem assim, após esses dias que o Senhor passa com eles dizem assim, as pessoas da vila: antes nós havíamos crido porque pelo que essa mulher havia falado acerca do Senhor. Mas agora nós não temos necessidade disso, porque nós temos ouvido diretamente da parte do Senhor. Então, irmãos, é muito importante na vida da igreja os irmãos que compartilham a palavra, os mestres da palavra, as leituras, as literaturas adequadas, mas a experiência de regeneração, a experiência de amadurecimento espiritual, ela é individual. Nós não podemos caminhar baseado na experiência de outras pessoas. A experiência de Paulo não pode ser a nossa experiência.
A experiência do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, da minha esposa, não podem ser a minha experiência. Cada um de nós deve trilhar um caminho com o Senhor e conhecê-lo e se render a Ele. Todos aqueles homens da palavra de Deus, em que a Bíblia relata que eles tiveram um encontro com o Senhor, uma visão de Cristo, eles se prostraram em terra. Foi assim com Daniel, foi assim com Isaías, foi assim com João, foi assim com Paulo. Todos eles que contemplaram o Senhor caíram prostrados em terra, porque uma visão adequada de Cristo Jesus nos leva a uma vida de pessoas que se prostram, pessoas que se curvam. A nossa vida não é de pessoas eretas, mas de pessoas que se curvam diante da majestade e do senhorio de Cristo. Mas o que acontece? Não vai adiantar se eu só ouvir falar de Cristo por outras pessoas. Cristo é bom, Cristo é maravilhoso, mas na minha vida, na minha experiência, a cruz não tem o seu lugar, porque eu não nego a mim mesmo, porque eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu me relaciono com quem eu quero, porque eu escolho os negócios e faço os meus negócios do meu jeito. Então, na minha consciência, no meu intelecto, eu posso até estar convencido de que Cristo é maravilhoso, mas a minha experiência não retrata isso. Então, nessa vida, de uma vida de servidão, de obediência, de escravidão de Cristo, é uma vida de andarmos prostrados. Senhor, nada sou, nada sei. Se o Senhor não conduzir, eu não sei fazer nada. Eu sou servo inútil, Senhor. É essa a vida de um cristão que quase ninguém fala hoje em dia. Na verdade, as igrejas hoje, elas colocam Cristo na posição de servidão delas, buscando pressionar Cristo por meio de correntes de oração, de jejum, de estratégias emocionais, buscando pressionar Cristo para que Ele faça aquilo que eles querem. E isso não acontece com o Senhor. Ele é que é o soberano Senhor da terra e de todo o universo. Somos nós que nos curvamos. Há uma promessa muito clara no livro de Apocalipse: todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor. Davi, quando ele tem o seu pecado revelado, duas palavras no original é que são ditas por ele na presença do profeta. Ele diz assim: pequei, Senhor. A nossa versão, ela diz assim: pequei contra o Senhor, mas ele não fala isso. Quando o profeta traz aquela parábola da cordeirinha, né? E Davi diz que aquele homem que pegou a única cordeirinha do homem e matou ela para servir um banquete, ele era digno de morte, e o profeta diz que esse homem era ele. São essas duas palavras que saem da sua boca: pequei, Senhor. Jesus é o Senhor. Nós não estamos isentos de falhar, mas uma experiência adequada de Cristo passa por uma consciência espiritual, se eu posso colocar assim, do seu senhorio. Por que nós estamos aqui hoje? Porque eu tenho prazer nas reuniões, porque eu amo a palavra de Deus, porque eu gosto de estar com os irmãos. Essa não deveria ser a nossa primeira motivação. A nossa primeira motivação deveria ser porque Jesus é Senhor. É a vontade dele, não é a minha vontade. Porque essa questão de prazer, irmãos, ela é muito relativa. Vai ter dia que você vai ter mais prazer, vai ter dia que você não vai ter tanto prazer.
Vai ter dia que você não vai estar bem-humorado. Vai ter dia que você vai estar cansado. Então, se você tiver por base a sua relação, e eu também, a minha relação com Cristo, na minha disposição, seja por disposição física, disposição emocional, psíquica e etc., esta base, ela está sujeita a ser rompida ou se sofrer abalos. Por que Paulo sofreu tudo que sofreu e saiu vitorioso? Porque Paulo dizia: Paulo, escravo de Cristo. Era assim que ele se referia: escravo de Cristo. Jesus Cristo é Senhor, e eu me submeto a este senhorio. Pedro, quando vai falar na sua carta, primeiro capítulo de 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, ele diz que nós fomos chamados à obediência. É tão interessante esse texto que vale a pena nós lermos ele inicialmente. Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro capítulo 1. Os dois primeiros versos. 1 Pedro capítulo 1, os dois primeiros versos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então o Senhor está falando pelo seu Espírito, usando Pedro, dizendo assim: aos eleitos, àqueles que eu elegi, né? E aqueles também que eu tenho santificado no Espírito. Olha que interessante, irmãos. Mas por que fomos eleitos e por que estamos sendo santificados pelo Espírito de Deus? Tem uma finalidade. Olha aí a finalidade, a parte B do verso 2. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós somos chamados, a eleição do Senhor, esse seu chamado, e Ele proveu a santificação do Espírito para a obediência de Jesus Cristo. Que engano, irmãos, acharmos que nós somos salvos lá na cruz, porque Deus queria a nossa felicidade, porque Deus queria uma série de pessoas realizadas emocionalmente, financeiramente, profissionalmente e tudo mais aumente aí que você puder imaginar. Que tristeza, porque esse nunca foi o propósito de Deus. Se alguém um dia disse isso para mim ou para você, nós fomos enganados, porque nós fomos chamados à obediência. Obviamente a obediência vai produzir o que produziu em Paulo. Aí sim nós podemos olhar para o trabalhar do Senhor na vida daquele irmão e ser essa a nossa experiência. A obediência produziu o que em Paulo? Produziu muita aflição, produziu muita angústia, produziu muito trabalho pelas coisas concernentes ao reino, mas produziu também muito contentamento, alegria, paz no Espírito Santo. Ele mesmo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, irmãos, veja bem, porque ele obedeceu. O Senhor diz assim: quem quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo. Ou seja, você vai deixar as suas preferências, tudo aquilo que você acha que você sabe, tudo aquilo que você acha que é bom, tudo aquilo que você acha que é justo, tudo isso foi cravado lá na cruz. Você vai deixar tudo isso,
Porque foi isso que Paulo fez. Considerei tudo como refúgio, como esterco por causa da sublimidade. O que esse homem considerou tudo como refúgio? A título de exemplo, ele era um mestre na lei. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei. Paulo era versado em todo o conhecimento, podemos dizer assim, do Antigo Testamento. Um homem com conhecimento absurdo do Antigo Testamento. Foi isso que ele considerou tudo como refúgio, porque ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele viu aquele Senhor, não teve outro lugar para ele senão o chão. E embora ele tenha se levantado fisicamente do chão e entrado na cidade, espiritualmente, a vida dele foi a vida de alguém que ficou prostrado em terra por toda a sua vida, diante da sublimidade de Cristo. Então aqui a primeira coisa que nós vamos considerar, irmãos, voltando lá agora para João 44, para nós não nos perdermos. Para quem o Senhor está dirigindo essa palavra? Né? Já comentamos. E o cuidado que devemos ter. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tá? E o Senhor diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Toda a humanidade nascida em Adão, porque todos somos provenientes de Adão e Eva, eles foram os primeiros, homem e mulher, e toda a humanidade descendeu dele. Você pensar de uma forma diferente é uma afronta à verdade de Deus. Todos nós tivemos a mesma raiz genealógica, se podemos dizer assim, na árvore. Todos nós descendemos de Adão e Eva. E junto com essa descendência, nós trouxemos também uma descendência maligna. Porque eles caíram, eles foram desobedientes à palavra do Senhor. Eles ouviram Satanás. Eles preferiram a palavra de Satanás à palavra do Senhor. E essa é a condição de todos nós naturalmente. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhes os seus desígnios, os seus desejos. Essa é a condição de toda a humanidade. E nós, como seres humanos que somos, não somos diferentes. Mas o pecado se originou em nós? O pecado se originou em Adão e Eva? Não. Veja como o texto prossegue. Ele foi homicida. Ele quem? O diabo. Desde o princípio. Aqui é o princípio da criação, tá? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Homicida e mentiroso. Homicida e mentiroso. O Senhor Jesus, quando vai falar sobre o homicídio, ele diz assim: aquele que odiar, esse já é homicida. O Senhor vai na questão da intenção, porque a intenção, embora possa não ser manifesta, ela é o resultado da nossa natureza caída. Então, embora você não deseje pegar uma faca e ir lá tirar a vida de alguém, o simples fato de odiar esse alguém, para Deus, já é homicídio. Então nós podemos dizer que Satanás, ele trouxe ódio no seu coração. Ele foi homicida desde o princípio. E ele foi mentiroso, porque ele não se firmou na verdade. Você já parou para considerar essas duas expressões? Primeiro, mentiroso.
Às vezes a gente ensina assim, né, aos nossos filhos, às nossas crianças: ó, você não pode mentir, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Mas geralmente nós falamos isso para elas quando elas nos enganam, não é verdade? Você fez isso? Foi você que quebrou esse prato? Não, mamãe, não fui eu. Ah, então você quis me enganar. Então você é mentiroso. Ser mentiroso, irmãos, é tão pura e simplesmente não estar firmado na verdade. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em outras palavras, ser mentiroso é não andar em Cristo. Porque você vai encontrar muitas pessoas no mundo que não têm a mínima noção do que é a experiência de regeneração e muito mais honestas desse ponto de vista de falar ou não a verdade que muito cristão por aí, né? Tem muitas pessoas que são muito mais honestas porque tiveram uma educação de berço, mas é essa a questão, esse é o ponto fundamental. Por isso nós podemos considerá-las verdadeiras, que não são mentirosos. O simples fato de eu não andar em Cristo, e essas pessoas, embora muito honestas, não andam em Cristo, elas não estão firmadas na verdade. E acontece o que acontece aqui: são filhos espirituais do pai da mentira do mesmo jeito. Então a coisa é muito mais profunda, irmãos, do que simplesmente dizer ou não dizer a verdade em um determinado momento da vida. Obviamente, para nós cristãos que andamos em Cristo, falar a verdade em toda e qualquer situação é algo que deveria ser natural. Cristo não é a minha vida, Ele não é a verdade, então a minha boca fala do que está cheio o meu coração. A minha língua vai proferir verdade, porque o meu coração está cheio da verdade. Porque muitas pessoas não mentem, mas você já reparou que elas omitem e dizem assim: omissão não é mentira, mentira é uma coisa, omissão é outra coisa. Não é verdade? Não tem esse conhecimento geral aí? Tem muita pessoa que fala: não gosto dessa pessoa, pensa, mas age como se fosse a melhor amiga. Não é verdade? O mundo é assim, irmãos, porque a sua base não está em Cristo. Então todas as condutas vão culminar nessa base relacional. Se a minha base relacional com Cristo está adequada, a minha boca fala do que está cheio no meu coração. Se ela não está adequada, muito embora eu seja salvo, a minha boca vai falar também do que está cheio no meu coração. Se é do mundo, as mentiras vão serem pronunciadas automaticamente. Às vezes alguém te pergunta assim: você já terminou aquela tarefa que eu te dei? Aí você fala assim: assim que eu terminar... Não, você fala assim, ela te pergunta: você já terminou a tarefa que eu te dei? Aí você não quer mentir para ela dizendo que não. Aí o que você fala? Não, então, mas eu estou com muito trabalho e a gente volta a conversar daqui a pouco, me dá 2 dias. Eu menti para ela dizendo que eu não terminei? Mas eu não omiti para ela que eu não terminei? Para o Senhor tem alguma diferença? Mas na nossa consciência religiosa, isso tem uma diferença absurda. Não, eu não menti. Eu não menti. Eu só desviei o assunto. Então, irmãos, são situações que nos impedem de ver o que o Senhor está dizendo aqui. A mentira se originou no diabo. E ela se originou nele. Ele foi mentiroso e homicida desde o princípio por um simples fato: ele não se firmou na verdade em Cristo Jesus. Vamos ver um pouco da história dele para compreendermos isso? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28.
a partir do verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa palavra que está sendo dirigida aqui agora vai falar de Satanás, tá bom? Então, tu és o sinete da perfeição. Foi assim que ele foi criado, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunco e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, porque ele é um anjo, ele é criado, não é verdade? Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. 15, presta atenção. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade foi achada no coração dele. Ele não foi criado assim, porque Deus criou todas as coisas perfeitas, segundo a sua santidade, a sua glória, segundo ele mesmo. Então, ele não poderia ter criado o pecado, mas o pecado foi gerado e concebido no coração de Satanás, esse anjo de luz. Vamos continuar lendo. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Então se achou iniquidade e aquilo foi se multiplicando no interior dele. E no interior dele então foi gerado violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Foste lançado do monte, farei lançado do monte, veja aí, né? Verso 16. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Para isso, nós temos que voltar em Gênesis aqui, não desmarquem Ezequiel. E vermos o contexto histórico. Gênesis capítulo 1, verso 1. Não desmarquem Ezequiel. Gênesis 1, posso ler? Todos já acharam? No princípio criou Deus o céu e a terra. Verso 2: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Os estudiosos da palavra de Deus dizem que entre o verso 1 e o verso 2, o que aconteceu? Te lançarei profanado do santo monte. Foi quando Satanás foi lançado para a terra. Ele foi precipitado na terra. Entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis. Porque Deus, no princípio, criou a terra, os céus e a terra. E Ele criou de forma integral, de forma plena. Só que no verso 2 diz que a terra, porém, e veja aqui que na tradução original não é estava sem forma, mas no original, no hebraico, diz: a terra se tornou um caos. É isso que está no original.
A terra, porém, se tornou um caos. Então, pela precipitação de Satanás, isso aconteceu. Depois, nós já estudamos Gênesis, mas depois Deus começa a restaurar todas as coisas. Mas os irmãos viram de forma muito clara onde se originou o pecado, onde se originou a iniquidade, em Satanás. Firmou na verdade, e por isso ele foi lançado fora do monte de Deus. Não apenas ele, mas 1/3 dos anjos criados por Deus, que seguiram Satanás nesta sua revolta, digamos assim. Veja o verso 17, volte lá para Ezequiel 28. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, está vendo aí? Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Logo os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Nós sabemos que o destino dele é o lago de fogo, né? Então ele será objeto de espanto perante as nações mesmo. Irmãos, então vamos avançar para o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. A origem do pecado se originou no diabo, mas ele foi lançado para a terra. E o Senhor vem em Gênesis, e eu quero abrir com os irmãos Gênesis capítulo 2 agora. O coração dele foi cheio de orgulho, né? Há um texto da palavra que diz que ele desejou no coração dele ascender ao trono de Deus. Por causa, ele era uma das criaturas mais belas de toda a criação. Na verdade, é descrito com detalhes aqui. E isso se tornou uma soberba no coração dele. Então ele almejou, ele desejou o lugar de Deus. Exatamente. Mas vamos aqui em Gênesis capítulo 2. Veja o verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Senhor diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa, por causa do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito. Então, o Deus triuno estava participando desse processo de formação do homem. Por que o homem se diferencia dos anjos? Porque quando Deus fez os anjos, Ele não diz, façamos os anjos a nossa imagem e semelhança. Somente o homem, ele teve esse desejo, de fazer o homem a sua imagem e semelhança. Agora, nós vemos a formação do homem no capítulo 2, nós vemos a formação da mulher no verso 18 do capítulo 2 e seguintes, e aí nós chegamos no capítulo 3. Veja aí o que diz o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Satanás, essa figura dessa serpente, se aproxima da mulher, quando essa mulher está no jardim. Satanás também está no jardim, porque a palavra diz que Deus colocou o homem para guardar o jardim, e guardar significa guardar de algo. Se você não precisa cuidar de uma ameaça externa, não precisa guardar de nada.
na verdade? Então colocou o homem para guardar esse jardim. Esse jardim que Deus plantou e chamou o Éden, esse jardim permitia que esse homem todos os dias tivesse comunhão com Deus. De duas maneiras. Primeiro, que esse homem pudesse se alimentar da árvore da vida que estava no jardim. A árvore da vida é uma figura de Cristo. Então, à medida que o homem comesse daquela árvore, a vida de Deus seria formada naquele homem cada dia mais. Só que não apenas a vida de Deus sendo então comida por aquele homem, como o Senhor mesmo diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Um exemplo claro de que nós nos alimentamos de Cristo e em razão disso temos a vida dele crescendo cada dia mais em nós, certo? Mas também a possibilidade de estar na presença do Deus eterno por toda a eternidade, porque a palavra diz que na viração do dia Deus vinha para estar com aquele homem e eles tinham ali uma comunhão. Para isso que Deus nos restaurou. Agora nós nos alimentamos de Cristo e a nossa esperança, embora hoje já podemos pela fé desfrutar dessa realidade que está descrita lá em Hebreus, pelo véu que é a sua carne, foi rasgado e nós podemos adentrar ao Santo dos Santos e lá permanecermos eternamente. Santo dos Santos significa permanecer na presença de Deus. Então essa era a realidade de Adão, se alimentar de Deus e permanecer, habitar eternamente na presença de Deus e ser uma expressão da autoridade de Deus sobre toda a criação. Foi isso que Deus desejou no seu coração. Mas então Satanás vem, porque o Senhor mesmo diz para nós, em uma oração que ele fez ao Pai Celestial, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Em outras palavras, nós nos alimentamos de Cristo, habitamos a presença de Deus, mas volta e meia, as propostas do mundo virão, e nós sabemos quem é o príncipe deste mundo. Então os irmãos estão vendo que o que aconteceu lá no Éden está acontecendo hoje de forma muito clara. Mas vamos ver o que aconteceu especificamente aqui com Adão e Eva. Satanás vem e distorce a palavra de Deus dizendo assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Por que ele faz isso? Porque ele não se firmou na verdade, nele não há verdade alguma. Deus jamais disse para Adão que ele não poderia comer das árvores que estavam no jardim, né? Mas então o que acontece? A mulher vai iniciar esse diálogo. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a mulher aqui, você já vê um fragmento de independência. Em que sentido? Quando ela começa esse diálogo, ela fala algo que Deus jamais falou. Deus disse a Adão assim: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus jamais disse para Adão: e nem tocareis nele. Deus jamais falou isso. Deus disse: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele você comer, certamente você morrerá, né? Então a mulher já amplia o diálogo que não está fundamentado na verdade. Então ela entrou num campo que não é o campo dela. E aí, irmãos, virou uma presa fácil, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. Irmãos, todos os dias nós vemos na palavra assim,
o Senhor voltará. Mas todos os dias o mundo diz: é certo que Ele não virá. E Ele vai tentar nos convencer disso, de todas as formas possíveis. Sejam com pessoas dentro das nossas casas, sejam na nossa formação profissional, seja nas coisas que nós diariamente lemos, ouvimos e vemos. O diabo está falando essa mentira. É certo que Ele não virá. Não precisa, pode tocar a sua vida, vai fazer o que você precisa fazer, né? Há tanto tempo se fala que Jesus vai voltar e até hoje não aconteceu nada. Pedro, ele faz menção sobre isso, acho que na sua segunda carta. Ele diz assim, que há algumas pessoas que dizem assim: há tanto tempo é dito que Deus vai voltar, e desde os nossos pais isso é dito. Aí Pedro fala: o Senhor não tarda a sua volta, Ele é longânimo, não querendo que nenhum de vós se perca. Vocês estão vendo, irmãos? Que esse espírito maligno, a todo tempo, ele está buscando dizer, ou distorcer, ou contrariar a verdade que é Cristo. Aqui, o que ele fez? Certamente você não vai morrer, pode ficar tranquila. Quando Deus disse: certamente morrereis, né? Vendo a mulher, verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E veja, irmãos, o veneno, o DNA da serpente entrando no homem. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Vocês serão como Deus é. Como Deus vocês vão ser, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, no propósito de Deus, Ele sempre quis, e Ele o fará, que nós expressemos a sua natureza e glória. Mas nós nunca seremos como Ele é, porque Deus detém um atributo que nós não podemos deter. Qual é esse atributo? Deidade. Só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de glória, de honra e de louvor, certo? Então nós podemos expressar Cristo em vida e natureza, mas nunca poderemos ser adorados como o Senhor. Lembre-se que nas passagens em Atos, que são registradas em Atos, quando as pessoas viam os sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos, elas queriam se prostrar e adorar. Quiseram fazer isso com Paulo, se não me engano foi Paulo e Silas, não me recordo agora o companheiro de Paulo. Só com Paulo quiseram fazer isso 2 vezes. Paulo rasgou as suas vestes e diz: não façam isso, porque eu sou tão homem pecador quanto vocês são. Quando há uma diferença muito grande, quando Herodes, um dos reis lá dos judeus, ele entrou numa sala e disseram assim, que Herodes, a voz de Herodes era a voz de Deus, e ele não falou nada, ele recebeu aquela adoração, e aquele homem morreu comido de vermes. Mas olha a diferença entre o mundo com a natureza maligna e os filhos de Deus regenerados. Quando foram adorar a Paulo, eles diziam: não façam isso, né? Não façam isso, eu sou tão pecador quanto vocês. Então aqui para nós, só pegando aqui um paralelo, cuidado, irmãos, porque não tem coisa que nós mais gostamos do que ser aplaudidos, elogiados. Poxa, mas que trabalho bom você fez. E nós nos esquecemos de que tudo vem do Senhor. Nós recebemos aquilo para nós e nós enchemos o peito igual os pavões fazem, né? Para se exibir. Assim somos nós, né? Então aqui esse veneno foi lançado, esse DNA do pecado foi introduzido.
Então a palavra registra: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Sabe o que isso significa? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Quer ver? Concupiscência dos olhos. Viu que o fruto era agradável. Deixa eu ver aqui. O fruto era agradável aos seus olhos. Tem muita gente se desviando do caminho do Senhor porque deixou de olhar para Ele, para olhar para qualquer outra coisa. Paulo dizia assim: corro para o alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, corro para o prêmio da soberana vocação, o qual é Cristo Jesus. Se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor, irmãos, acontecerá conosco o que aconteceu com Pedro, quando ele tentava caminhar sobre as águas, indo de encontro ao Senhor. Ele pediu ao Senhor: Senhor, permite que eu vou ter com o Senhor aí, porque o Senhor estava em pé sobre as águas, e sobre a palavra do Senhor ele começou a caminhar. O Senhor disse: pode vir. Então sobre essa palavra ele começou a caminhar, olhando para o Senhor e firmado na palavra do Senhor. Mas em um dado momento da caminhada, e nós podemos utilizar essa passagem bíblica como um exemplo para a nossa trajetória cristã. Um dia o Senhor apareceu para nós e disse que nós poderíamos vir, e nós começamos, e Ele está lá esperando, né? Essa é a nossa trajetória de vida cristã. Mas aí, em um dado momento da caminhada dele, ele começou a olhar para os lados. Os irmãos acham, muitos irmãos registram assim que Pedro começa a afundar porque ele ficou com medo, porque ele viu as tempestades e ficou com medo e começou a afundar. Irmãos, eu tenho uma outra compreensão. A minha compreensão é que Pedro começou a afundar porque ele tirou os olhos de Cristo. Enquanto ele estava firmado no Senhor, as reveses, as turbulências e nem mesmo o medo eram presentes para ele. Somente o desejo de estar com o Senhor. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a ver muita coisa. E essas coisas que ele viu começaram a influenciar na sua experiência com Cristo. Como isso? Não é possível. Olha a tempestade, eu vou afundar, não tem jeito. Não é verdade? Então, olhar para as circunstâncias, e aqui nós estamos olhando dentro do ponto de vista da concupiscência dos olhos. Olhar para as coisas desse mundo, olhar para as circunstâncias, podem fazer o que conosco? Introduzir dúvidas em nossos corações. Não vai dar, não tem jeito, eu estou muito fora do que Deus quer, esse negócio de ser cristão para mim não tem como, eu amo o pecado, não tem jeito. Por quê? Porque tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para tudo o que está ao redor. E isso leva invariavelmente a um naufrágio espiritual, né? Então a mulher foi pega pela primeira concupiscência. Qual que é? Concupiscência dos olhos. Ela olhou o fruto tão belo, aquele fruto, aquilo cativou o coração dela. Quantas pessoas não fazem as coisas nas suas vidas baseado na beleza? Me casei com fulano porque 2 metros de altura, né? Loiro de olhos azuis, aí me casei. Ô, homem bonito, né, mulherada? Ou os meninos, né? Nossa, um corpo de violão. Nossa, que menina bonita. Me casei com ela por isso. Só que, meus irmãos, a palavra diz que a carne é como erva do campo. Eu já fui bem mais magrinho do que eu sou hoje. E esses dias a minha mulher já estava fazendo algumas observações sobre a minha barriguinha, está crescendo, né?
E eu aposto, vocês estão dando risada por quê? Porque vocês também já estão provavelmente passando por esses comentários, não é verdade? Então, as pessoas escolhem com quem vão passar o resto das suas vidas, com base no quê? Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. E aí é um problema sério, porque aquela beleza toda, uma hora vai começar a ficar alterada, né? Aí fala, não é essa mulher que eu tinha para minha vida, não é esse o marido que eu tinha. Ou vai começar a conviver com o sujeito, né? Aquela beleza era até ele abrir a boca, agora eu estou lascado, né? Então, irmãos, esse é um problema muito sério, que faz parte da natureza humana, porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Tem gente que compra carro pela beleza, vive trocando de carro, porque todo dia o mundo vai te botar um monte de carro bonito aí, pra você comprar mesmo, não é verdade? Continuando aí. Então ela viu, era agradável aos olhos, e era bom para se comer. Concupiscência da carne. Além de ser agradável aos olhos, aquilo era bom para satisfazer o meu desejo da carne. Então, um outro problema sério, proveniente da natureza humana. Vive para satisfazer o desejo da sua carne. Vive para isso. Vive para isso. Há muitos anos atrás, eu falando da palavra para um conhecido meu, e ele disse assim, para um tom até sarcástico, né? Eu pregando a palavra, ele disse assim, Robson, eu não sei por que acontecem essas coisas. O sexo é tão bom e Deus proíbe. Qual é a graça disso? Qual é a coerência disso? Fazer uma coisa tão boa e proibir. Pois essa frase, esse questionamento do meu amigo, faz muito sentido do ponto de vista humano. Por quê? Porque do ponto de vista humano, nós devemos, sem nenhum pudor, sempre buscar satisfazer os desejos da carne. Só que junto com isso vem uma palavra da mentira, porque a natureza humana é filho espiritual da mentira. Deus proibiu o sexo? Deus nunca proibiu o sexo. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deus estabeleceu o relacionamento sexual entre marido e mulher. Qualquer coisa fora disso, marido, homem, mulher, esposa, mulher, qualquer coisa fora disso, você jamais terá a experiência do que significa o sexo. Porque o Criador estabeleceu o sexo com uma finalidade. Nós podemos experimentar níveis de comunhão nas nossas esferas de relacionamento, certo? Posso ter comunhão de mente, comunhão de alma com os irmãos, não é verdade? Comunhão de pensamento, comunhão de sentimento, com o meu pai, com a minha mãe, com meus filhos. Então, em nível de espírito e em nível de alma, nós podemos ter comunhão. Mas no nível físico, nós só teremos comunhão com o nosso cônjuge, marido e mulher. Você sabe por que isso, irmãos? Porque eu só posso ter comunhão de corpo com o meu marido, com minha esposa, e a minha esposa só pode ter comunhão de corpo comigo, porque o casamento é a base de uma representação, de uma figura, de uma realidade espiritual superior, que é a união entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja estão unidos em espírito, estão unidos em alma, um dia estarão unidos juntos, porque ele voltará, aquela noiva que se ataviou, aquela esposa ataviada descerá do céu, e Deus tabernaculará com os homens eternamente. Então, em todos os níveis haverá comunhão, certo? Assim como entre marido e mulher.
como eu já disse, comunhão de corpos só pode existir entre marido e mulher, porque representa a completa união entre Cristo e a igreja. Porque não pode haver comunhão entre homens e homens, porque isso não reflete esta realidade espiritual. Porque não pode ter comunhão entre mulheres com mulheres, porque não reflete a realidade espiritual da comunhão plena entre Cristo e a igreja. Porque não pode haver comunhão fora do casamento, mesmo que seja entre homens e mulheres, porque isto não reflete a realidade espiritual entre Cristo e a igreja. Em outras palavras, os nossos casamentos, as nossas uniões conjugais devem ter uma primeira finalidade: refletir a completa comunhão entre Cristo e a igreja e ser um testemunho disso na terra. Então, irmãos, casamento não é nem para nossa satisfação em primeiro lugar. Casamento é para a satisfação de Deus. Como é que é o nível, como é que é a base de relacionamento conjugal? Tem gente que vê assim: a base de relacionamento conjugal é meu marido aqui, a esposa aqui, e eles se relacionam nesse nível horizontal. Errado, irmãos. A base do relacionamento conjugal tem que ser aqui, ó: o esposo, Cristo e a esposa. A esposa, Cristo e o esposo. Porque senão vai dar problema. Vai dar problema. Tudo que eu tenho no sentido de uma vivência, uma convivência com a minha esposa, tem que passar por Cristo. E tem que ser filtrado pela sua cruz. Assim como a minha esposa também. Porque se eu esperar a fidelidade da minha esposa e ela esperar a minha fidelidade em mim mesmo, o nosso casamento, ele é frágil. Agora, se eu basear a fidelidade da minha esposa na relação que ela tem com Cristo, e se ela basear a minha fidelidade na relação que eu tenho com Cristo, então será um casamento fortalecido. Isso se aplica a todos nós. Então hoje, voltando aqui para o nosso texto, já chegamos ao horário, mas voltando para o nosso texto, o segundo problema desse DNA maligno que foi injetado: o desejo de satisfação da concupiscência da carne a todo custo, né? Essa libertinagem. Paulo faz a diferenciação entre liberdade e libertinagem. Paulo diz assim: não useis da liberdade que o Senhor deu para vocês para dar ocasião à carne, porque liberdade não é libertinagem, né? E por fim, vimos aqui: agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Terceiro elemento. Se eu não me engano, o apóstolo João vai dizer, né? Porque tudo que há no mundo, ou é Tiago, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que é soberba da vida? Eu posso viver por mim mesmo. Eu não preciso de Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Isso é soberba da vida. Então a árvore é desejável para dar entendimento. Vocês viram que Satanás havia falado para ela? Sereis conhecedores do bem e do mal. Então ela viu que aquele fruto era desejável para dar esse entendimento. Irmãos, Deus nunca privaria o homem do entendimento, do conhecimento. Mas o homem, à medida que ele se alimentasse da árvore da vida, à medida que ele tivesse comunhão com Deus, ele teria o entendimento segundo Deus e não segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele nunca privaria o homem do entendimento. Senhor Jesus, Paulo mesmo ora. A minha oração, vamos ver, irmãos, rapidamente, Efésios. Aí nós encerramos aqui, nós continuamos na próxima reunião. Efésios, capítulo 1.
verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, olha aí, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso é uma bênção do Senhor. Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Então a mente do Senhor é formada em nós, e nós vamos ver o mundo segundo os olhos de Cristo. Nós vamos ver todas as coisas, não só o mundo, mas todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, segundo os olhos de Cristo, não segundo os nossos olhos. A palavra diz assim que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, claro, né? Exceto o Senhor. Mas o que ele está querendo dizer nessa passagem? Está lá em 1 Coríntios, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas segundo Cristo. Meu trabalho é discernido segundo Cristo. O meu casamento é discernido segundo Cristo. A minha relação na vida da igreja com os meus irmãos em Cristo é discernido segundo Cristo, não segundo o meu próprio entendimento, porque isto é soberba da vida. Eu vou parar por aqui, irmão. Nós estamos estudando sobre o pecado, a sua origem, os reflexos dele para o homem, né? O que ele trouxe para a vida do homem. Mas eu queria hoje que os irmãos saíssem com essa compreensão. Ser mentiroso é não estar firmado em Cristo, na verdade, não andar na verdade. Será que nós temos andado na verdade? Ter soberba da vida é achar que sabe decidir tudo para a sua vida. Sem Cristo é independência. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. E aí nós pensamos o seguinte: nós fomos alguma vez essa semana para o Senhor já? Senhor, eu preciso do Senhor, me orienta nisso, Senhor, me conduz nessa situação. Alguma vez nós já fomos para o Senhor pedir graça dele para discernir as coisas desse mundo? Essa semana já fomos? Será? Será que temos mantido esse espírito de dependência do Senhor? Então que Ele nos ajude, que Ele julgue essas coisas. Eu não estou falando com os irmãos, eu estou falando isso também pesa no meu coração. Que essas coisas sejam julgadas em nós agora, para não sermos julgados no reino de Deus. Amém? Então vamos parar por aqui hoje. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, o mundo anda segundo o seu príncipe. Ele foi mentiroso, ele foi homicida, ele não se firmou na verdade, ele se ensoberbeceu na Tua presença, Senhor. E profanado ele foi lançado fora da Tua presença. Senhor, mas Ele é o Pai de toda mentira que nós vemos hoje no mundo e as suas consequências, o fato do mundo não amar o Senhor, do mundo se declarar inimigo do Senhor. Mas nós te damos graças, Senhor, porque pelo Teu amor o Senhor nos alcançou, para sermos julgados pela Tua palavra, disciplinados por ela, a fim de que o processo de santificação do Teu Espírito seja algo real para nós. Por isso, Senhor, trabalha em nossas vidas pela Tua palavra. Nos leva à revelação do que estudamos aqui hoje, a meditarmos e refletirmos sobre o Teu falar. E obrigado, Senhor, por se fazer presente conosco nesta reunião. Tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos no Teu nome,
o Senhor ali estaria com eles. Então, obrigado por se fazer presente conosco, Senhor, por esta honra e privilégio de termos o Rei dos Reis aqui conosco nesta noite. Nós agradecemos o Senhor e te louvamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.